Boa noite a todos. Nesta noite nós vamos considerar sobre dois personagens no tempo do Antigo Testamento e fazermos um paralelo entre a vida de Saul e de Davi, e também analisarmos nesse paralelo ali, também considerarmos algumas diferenças. E diz que existem três tipos de pessoas: aquelas pessoas que aprendem com seus próprios erros, existem aquelas que aprendem com os erros dos outros, e tem gente que nunca aprende. Então, vamos tirar proveito aqui, né? Que sejamos pessoas que vamos aprender com os acertos, é claro, né? Mas também com os erros, evitando, né? E nós já vamos para o final, né, da vida, tanto de um quanto do outro aqui. A gente vai começar pelo fim, não é pelo começo, né? Primeiro, o livro de Samuel, capítulo 24, versículo 4. Então, eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse a seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Somente até aqui, e que o Senhor nos dê a compreensão naquilo que nós havemos de meditar nessa noite, e que sirva para nós na nossa trajetória e mediante tudo aquilo que nós estamos vivendo, e que, se o Senhor não nos levar, ou se não voltar, nós ainda havemos de atravessar. Que o Senhor nos dê a graça de entendermos a sua palavra nesta noite. Amém. Como já mencionei aqui, nós vamos analisar a vida desses dois personagens do Antigo Testamento. E precisamos ir puxando, né, na história. Primeiro, houve uma rejeição do povo do poder de Deus. Foi ele mesmo que disse, né, quando eles pediram um rei, a nação de Israel pediu um rei. Então, qual que foi a resposta que Deus deu para Samuel? Falou: Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão primeiramente rejeitando a mim. A rejeição daquele povo foi de não querer o governo de Deus na sua vida. Então, inicia a trajetória, então, do estabelecimento de um rei. É um novo modelo político, né, adotado ali. Deixou de ser a teocracia para ser agora a monarquia, né, o reinado. E isso é o coração do homem, o homem que conhecia a Deus, conhecia todos os milagres, conhecia
o furor de Deus, rejeitaram, e então surge a questão do reinado. E aí nós podemos fazer um paralelo, né, analisando essa primeira questão aqui, né? Chama a nossa atenção, nós não vamos estar fazendo a leitura, mas nós temos esse conhecimento, e aí nós vamos revivendo, mas chama a nossa atenção dessa primeira escolha, né, a indicação de Saul. E os irmãos vão relembrar bem aí, né? Então, Saul é aquele que nenhum de nós aqui, né, podemos comparar com ele. É um homem de estatura, né? Segundo a Bíblia fala, daqui para cima sobressaía sobre todos, formoso, forte, presença. Então, aquele homem que tinha tudo para dar certo. E, em contrapartida, nós encontramos depois Davi. Davi já, assim, entra de uma forma tão pequena, que o profeta vai na casa de seu pai e começa a ter o desfile dos filhos, né? Começando do mais velho, forte e tal, ao ponto do profeta falou, mas tem alguma coisa errada, passou todo aqui? Ah, não, acho que até tinha esquecido, né, que existia mais um, né? Não, tem um lá no campo. Ah, não, então chama esse, né? E a Bíblia, ela não fala que ele é feio. A Bíblia não diz que ele é feio. Fala que ele era ruivo, que tinha os olhos até assim, interessante, né? Mas não era aquela, como diz o ditado, né? Aquela Brastemp toda, né? Então era uma pessoa que... Então essa era a figura. Mas ali nós aprendemos alguma coisa. Deus chama a atenção do profeta e chama a nossa também. Que ele diz que o homem atenta para o exterior, Deus vê o coração. Então, o que estava ali sendo analisado era, como a Bíblia mesmo descreve, o homem segundo o coração de Deus. Então, encontramos esses dois homens, um com toda a pompa, o outro nem tanto. Mas aí, o que é que acontece? Logo de imediato, nós encontramos aqui esse homem bonito, esse homem pomposo, desobedecendo de uma forma assim, muito rasa, as ordenanças do Senhor. E Deus não tolera pecado. Ele nos ama, mas Ele não tolera o nosso pecado. E todo pecado é tratado, segundo a sua justiça. Então, aquele homem, ele já não serve mais para ser o servo de Deus, para ser aquele que representaria o seu povo. Então entra a questão de Davi. Então Davi, ele é ungido, e existe uma expressão no Novo Testamento de que nós precisamos de analisar, valorizar ela, mas aqui há um contraste. Davi era novo, ele era um jovem, muito novo. No Novo Testamento nós encontramos assim, que na parte do presbitério da igreja, fala assim, que não seja neófito ou novato, para que ensoberbecendo caia na condenação. Ou seja, né, a pessoa se sente arrogante e a arrogância precede a queda. Mas
veja bem que aquele homem, segundo era o coração de Deus, ele não teve essa arrogância. Ele foi ungido, ele sabia. Ele poderia, naquele momento ali, dizer, agora o negócio é comigo. Porque agora, não. Ele permaneceu na sua humildade. Agora, também nós precisamos de analisar que, às vezes, a gente fala alguma coisa, e pode até que ofenda as pessoas, mas é a realidade, né? Humildade e pobreza não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque tem pobre arrogante e tem rico humilde, né? E quando está dizendo também que ele era humilde, mas a sua humildade não impedia que ele fosse dotado de alguns dons. Então, um dos dons que ele tinha era para música, e o outro era do pastoreio, que ele estava sempre pastoreando. Então nós encontramos essas características nesse homem. Aquele homem humilde, não se ensoberbeceu em se tornar rei, não exigiu o trono, porque ele poderia, ele tinha o direito de dizer, não, esse daí já não, o trono não pertence mais a ele, eu assumirei. Mas não. E, mesmo assim, o que acontece? Nós encontramos aquele rapaz, aquele servo, servindo ao rei, na sua, não vou dizer, mas era uma forma de depressão. E também aqui não estou dizendo, né, o médico está ali e já me olhou, né? Eu não vou dizer que toda depressão ela tem o cunho espiritual. Existe medicamento, né? Medicamento não combate espírito, né? Então já acaba por aí. Então, mas aquele homem estava ali deprimido, e nesse caso aqui, sim, era uma perturbação espiritual que ele estava tendo ali, por causa que o Senhor havia afastado dele. Então, Davi, ele, com a sua habilidade, tocava, e aquilo ali acalmava o rei. Depois nós encontramos também, o que é muito falado aqui, e aí reforça naquilo que nós iniciamos, né? Ele era jovem, ele não era corpulento. Tanto é que quando ele vai enfrentar o gigante, quando é colocado sobre ele toda aquela armadura, ele não consegue andar. Começa a andar todo desengonçado ali e diz, olha, não consigo andar com essa estrutura pesada que estão me colocando aqui. Então, uma pessoa frágil. Mas, de novo, né, a fragilidade não significa que não impede que ele tenha alguma habilidade. Então, mesmo frágil, e olha o contraste, mesmo frágil, mas valente. E a valentia dele não era dos seus ideais, mas era pelo zelo do nome de Deus. Quando aquele gigante vem e faz a afronta para o povo de Israel, mas ele afronta ao Deus de Israel. E é isso que toca o coração de Davi. E nós, né, na nossa inteligência, no nosso ser humano, a gente avalia, e muitas vezes avalia mal. E todo mundo olhou na estrutura dele, né, aquele menininho, para um gigante, não dá nem para o começo, isso daí, né? Você vai lutar, os irmãos dele, mais ainda.
Irmão, de vez em quando dá umas encrencas, né? Não sei porquê, mas os irmãos tinham uma implicância, né, com ele. Ah, já vem esse aqui, né? O que você vai fazer, rapaz? Se ele te der você vai cair longe. Mas qual foi o argumento dele? E aqui é algo que deveria causar em nós uma nova atitude. Não é na minha capacidade, não é na minha inteligência, não é na minha eloquência, não é no meu dinheiro, não é nas coisas que eu tenho. Isso é bom, é necessário. Mas o que Davi fala? Você vem com tudo esse aparelhamento aí, mas eu vou no nome do Senhor. Então, ele sabia que o Senhor daria a vitória para ele. E realmente, nós sabemos, né, do desfecho, o que aconteceu. E, milagrosamente, aquele gigante caiu por terra e Israel tornou vencedor naquele dia. Vitória é bom, né, gente? O Brasil vai jogar esses dias aí, né? Todo mundo torcendo aí, né? Aí tem uns... alguns. Mas eu ia dizer isso, né? Para mim não faz diferença, viu? E assim, mas vamos lá, né? Mas a gente torce, né? A gente está assistindo lá, é bom ter um resultado satisfatório. Mas, aí vamos lá, né? Até aproveitando essa questão aí, né? Mas se ele ganhar a Copa, dificilmente vai encontrar alguém que vai ficar insatisfeito. Vai brigar, falar assim, não queria que ganhasse e tal, né? Mas foi dessa forma que foi o comportamento, né? Aquelas mulheres começaram a cantar, né? Aí é aquela questão, né? Às vezes fala da mulher falar demais, né? Talvez seja baseado aqui. Olha, Saul matou milhares, e esse aqui, milhares de milhares. E aquilo ali deu uma ira naquele homem. E aquela vitória que deveria ser desfrutada, aquela vitória que deveria ser comemorada por todos, já passou a se tornar uma inimizade. Eu estava meditando e é lamentável o que eu vou colocar aqui, mas é real. Vou dar exemplo dos nossos aqui mesmo, né? Não que seja assim o real disso, mas o Eliezer vem aqui e dá aquela mensagem e alguém ouve, nossa, muito bom. Mas de vez em quando alguém começa a sentir um ciúme. Nossa, mas ele... E ninguém nunca me elogiou, gente. Eu faço tanto. Temos que ter cuidado com isso. Muito cuidado. E aí entra aquela questão, assim, na minha concepção, aí o Márcio está dizendo, né? Os elogios para o ser humano é meio complicado. A gente ensoberbece. É perigoso. Isso, a palavra certa é essa. Quer dizer, é muito perigoso isso daí. Alguns acham que tem que ter, gosta de elogiar, mas é perigoso. E nós vimos esse desfecho aqui. Aquela ira, ela se acendeu e ela não mais apagou. E agora, aquele que era
o seu músico ali, que era necessário, agora ele tem que se esconder, se tornou inimigo. Mas vem cá, Saul tinha as guerras contra outras nações. Davi participou da guerra também contra outras nações, mas agora tem um reino dividido. A divisão do reino não foi nesse momento aqui, mas aqui nós encontramos um reino dividido. Por quê? Porque o futuro rei não pode estar na presença do rei atual. E a ira de Saul, ela vai aumentando, 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 e a Bíblia, ela diz que o pecado sendo gerado, sendo concebido, ele gera a morte, né? Então aquele pecado daquele homem, ele teve Davi por inimigo, a ponto de querer matar alguém que, se não fosse por Davi, eles ainda estavam ali debaixo das mãos dos gigantes ali, né? Mas então a ira daquele homem se acende, e aquele homem então começa a perseguir Davi, e chega no ponto que nós lemos aqui. Então agora, Davi foge para um lugar, foge com o outro, tem a amizade do filho de Saul, aquela amizade também que incomodava muito Saul. É porque ele falava, mas ele é meu inimigo. O filho falava, mas ele é meu amigo. Então, chega o momento que Davi teve a oportunidade, não sei se isso pode chamar de oportunidade, né? Porque oportunidade parece uma coisa boa, né? Mas ele teve a oportunidade de matar Saul. Então nós lemos, então eles disseram a Davi, hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Existe uma questão também, ela é real, né, na nossa vida. É assim, né? Alguém fala, você tem inimigo? Ou você é inimigo de alguém? Faz algum sentido essa questão? Tem uma diferença? Eu ser inimigo ou alguém ser meu inimigo? Faz, não faz? Porque pode ser um inimigo do outro, mas um pode ser inimigo, mas o outro não ser, né? Então, o que acontece aqui? Aqui os servos estão dizendo, o seu inimigo. Mas Saul não era, Davi não tinha Saul como inimigo. Saul tinha Davi, sim, como inimigo, mas Davi não. E mais ainda, o que acontece? E aqui, nesses pontos aqui, que nós precisamos de nos atentar e ter muito, mas muito cuidado, com muita cautela. Gostei da fala que o Elias utilizou aqui. Nós estamos vivendo em dias de Copa, de política, de globalização, de coisas assim, e isso nós temos que saber administrar com muita sabedoria.
E já adianto aqui, o nosso inimigo é um só. E não pode ser o meu irmão. O meu irmão não é meu inimigo. Eu não sou inimigo do meu irmão. Viu que eu vim elegante hoje, vim de camisa comprida aqui, né? Só a Tainá que está junto comigo, né? Cada um veste do jeito que quiser. Cada um pensa do jeito que quiser. Come o que quiser. Eu vou até utilizar uma coisa aqui, assim, que o pessoal fala, nem sei se isso é verdade. Diz que existe um grupo de igreja, né, que diz que todo mundo tem que usar um perfume só. Diz que existe isso, mas imagina só, né? Não funciona dessa forma, não, gente. Uniforme, nem nas escolas está tendo mais. Não existe essa questão de uniformidade, de padrão, falar assim, não, tem que ser assim, né? Aí, ó, esses caras aí de barba aí, né? Uma coisa estranha, né? São meus irmãos, e isso não tira a santidade deles. Ah lá, o Léo, não. Léo, mas você podia diminuir pelo menos um pouco, né? Tá grande, né? Então tá certo. Não tá longe não, viu? Vou te cobrar. Porque não fica esses negócios assim, né? Algum irmão já chegou, já passou a mão assim? Está incomodando, né? E, mesmo se o meu vizinho não torcer para o Brasil, eu não preciso brigar com ele não, hein? É? Então, precisamos, porque o que me chama a atenção, gente, é o seguinte, é o zelo, é o respeito, é a reverência que Davi tem para com Saul. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. O preço que Cristo pagou por mim foi o mesmo que Ele pagou por todos. Não existe nada que nos vai fazer fracionar, vai ter rachadura. Já sofremos. E a custo do quê? Eu fico pensando, né, assim, às vezes a gente fala até besteira, né? A gente chegar na glória e encontrar um irmão, será que nós vamos virar a cara para ele? Fala, mas, eu não vou ficar aqui não, fulano está ali. Gente, até parece brincadeira, né? Mas é real. Mas você age dessa forma. Deus não me colocou por legislador. Eu não sou juiz. Então, Davi, ele dá essa demonstração de humildade, de reverência. E ele não é palavra, mas é de ação. Então, aqueles homens falam, né? E ele fala, de forma alguma eu vou. E mais ainda, olha o que aconteceu, né? E realmente, né, gente, tem coisa na vida da gente que a gente pensa, nossa, por que eu fiz isso, ou por que eu deixei de fazer isso? Ele foi lá, cortou a gola, não foi o pescoço não, né? Cortou a gola, né? Mas doeu o coração dele, né? Para que eu fui fazer isso?
E às vezes nós estamos cortando o pescoço mesmo, né? E depois nós falamos assim, nossa, não sabia. Não, o pescoço tem muita diferença do que a gola, né? Temos que ter muito, mas muito cuidado. E ele fala, ó, é o arrependimento que ele teve de ter feito. Talvez a pessoa fala, mas só isso, né? Eu lembro até uma história que meu pai contava. Meu pai, eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Eu aprendi alguma coisa com ele, né? Das histórias, né? Diz ele que o pessoal estava viajando, conduzindo gado, e o pai olha para trás e vê o filho com 38 apontado para o rumo dele assim, né? Aí quando o filho vê que ele virou para ver, ele pega e guarda. E o homem põe a mão aqui e fala, não, você me matou. Eu falo, não, pai, mas eu não atirei. Ele falou, não, mas o gesto seu já foi suficiente. Isso não se faz. Então foi assim com Davi. Aquele aperto. Gente, não poderia ter feito isso de forma alguma. Mas aquilo que foi feito não tem jeito de fazer. A gente pode. Eu gosto muito de uma expressão assim, né? Que passado a gente não muda. A gente muda a conduta do hoje para ter um futuro diferente. Isso é possível. Se é que o futuro vai existir, né? Ele não sabe. Mas passado não muda. Mas se existe arrependimento e mudança de postura, sim, pode haver perdão. E para nós irmos já encerrando, no versículo 17, veja o que Saul falou. Então disse a Davi, isso Saul falando, você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos e você não me matou. Então, mesmo com toda a crueldade, com toda a maldade desse homem, mas ele reconhece a ação benéfica de Davi com a sua vida. E novamente, Davi não o tinha como inimigo. Eles tinham um inimigo em comum, que eram as nações que os maltratavam. Mas Saul, para Davi, não era inimigo. Satanás é o nosso inimigo. É contra ele que nós lutamos. Contra o meu irmão, eu tenho que amparar, eu tenho que seguir junto. Cantamos ali, ouve o nosso clamor, aí diz lá, né, que quando nós cantamos juntos, existe uma expressão lá, juntos. E aí entra o que está escrito lá em João, capítulo 17, na oração do Senhor Jesus, ele dizendo que o povo, as pessoas, o mundo, vão conhecer o Senhor pela união do seu povo. Não de um povo fragmentado. E estar unido, o elo
que nos une é Cristo. As diferenças vão existir. Vão permanecer. Mas Cristo deve ser o elo. A Ele toda honra, toda glória, toda devoção. E que Ele mesmo nos capacite para que nós possamos ser unidos nele, para testemunhar, para que outras pessoas possam ver Ele em nós. Aquela expressão que eu gosto muito, é do Antigo Testamento, aquela mulher vendo as vindas e idas dos profetas, tanto Eliseu quanto Elias, e de ter aquele título, né? O homem de Deus, que as pessoas vejam isso em nós, homens e mulheres de Deus, pelo nosso testemunho, pelo nosso comportamento e pela união vivida entre nós. Existe um salmo que diz que é ali que o Senhor ordena a sua bênção, na união dos irmãos. Então, que possamos viver unidos, amando, socorrendo os nossos irmãos. E jamais termos alguma pessoa como inimiga. Quanto mais os que são de casa, os domésticos, como diz a Bíblia. Que o Senhor nos abençoe. Amém.